Bom dia, bom dia! Chegamos! Já vem chegando, se identificando. Mais um dia que Deus deseja falar para o que Ele quer para você. Bem-vinda, Leonora! Bom dia! Bom dia, Su! Bem-vinda! Rose, bem-vinda! Vem chegando, já vem se identificando, bota aí se você é hashtag poderosa, se você é lindeza, se você é diva. Pega esse aviãozinho aí, ó, e compartilha para 1007 maravilhosas, novatas. Traz novatas para cá, para começar já o dia cheio de esperança, cheio de revelação de Deus. Aquilo que Deus vai falando aqui através de mim, Ele vai traduzindo aos seus ouvidos como respostas das suas orações. Isso é verdade, Deus não te traz aqui à toa. É para te dar resposta, é para te dar consolo, é para te dar esperança, é para te trazer alegria, é para te trazer um novo tempo, é para você olhar com uma nova perspectiva para sua vida. Deus não trouxe você aqui à toa, você é especial demais e essa manhã vai ser especial demais. Porque Ele reserva para nós um dia muito especial. Cíntia, Rose, bem-vinda. E Isolda, bem-vinda. Aninha, bem-vinda. G, bem-vinda, bom dia. Enquanto você vem vindo, vai botando o coraçãozinho, vai pegando a setinha aí para compartilhar, vai lá chamar aquela novata, aquela sua amiga que ainda não veio para cá. Mas você tá vendo, né? Como a Lise ontem falou a respeito de como mudou a vida dela o testemunho da Ju um dia e depois da Gisele. Aquilo fez um reboliço na vida dela e fez ela ver a infância, algumas coisas que Deus estava querendo tratar. Isso é lindo, lindo demais. Então vai lá, chama sua amiga, manda ela vir pra cá. Poderosa, Poderosa 2.0, diva, que honra, minha diva é a poderosa. Vem chegando, vai pegando o seu caderno. Pega o seu caderno, fala o que é muito importante você anotar, aquilo que Deus vem falando pra você, porque você esquece. Hoje, ó, tô cheio de bilhetinho aqui, ó. Deus foi falando e eu falei assim, meu Deus, eu tenho que entender esse negócio, a ordem. E aí eu fui escrevendo. Por quê? Porque se você não anotar, você esquece. Segundo, se você não anotar as circunstâncias, as dificuldades acabam roubando aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Hoje, nós vamos estar falando sobre o que Deus deseja sobre a sua vida. Sabe o que Deus deseja na sua vida? Provisão. Você está ligada no mês de hoje? Na palavra de março? Se você está ligada na palavra de março, começa a profetizar essa palavra para você. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá. Bom dia, Lise. Olha ela aí. Bom dia, Aninha. Lá no YouTube você vai encontrar uma série de 12 dias falando sobre 12 palavras proféticas para esse ano. Você acredita em palavra profética? Eu acredito, porque aquilo ali não foi nada de mim, não fui eu que... Fui eu não, gente. E eu creio que foi Ele que falou. E se Ele falou, tá falado. Março é o mês de boas notícias. Eu estou na expectativa e já estou recebendo boas notícias do céu. O Inteligência do Céu é isso. É um programa que traz notícias do céu para a terra. Então, olha, não para de olhar as notícias da terra, porque as notícias da terra só tem notícia ruim. Você até olha lá para saber o que está acontecendo pelo mundo, para você não ficar alienado. Mas olha, pelo que eu tô vendo, as notícias da terra não vai te levar a lugar nenhum. Agora, as notícias do céu
Meu Deus, as notícias do céu te levam a viver o sobrenatural, te levam a ter esperança, a acreditar no impossível, a viver o impossível. E hoje eu quero compartilhar com você que Deus, ele deseja provisão. Ele quer te dar provisão. E é muito maravilhoso a gente entender aquilo que Deus deseja para nós e acreditar no que é verdade. A verdade é aquilo que ele fala. O que ele não fala, a gente não se atenta. Algumas meninas vêm me perguntar aqui no direct, preocupadas a respeito de, não sei se vocês viram lá na caixinha de pergunta, preocupada a respeito de vacina ou não, se a doença é algo que foi Deus ou se foi o inimigo. Gente, vamos focar nas notícias do céu, o que a Bíblia diz. É perda de tempo a gente ficar preocupado com coisa que não cabe a nós. Vamos ficar focada naquilo que Deus tem falado para nós, o que Deus tem prometido para nós. Pega a sua Bíblia, que eu vou ler uma palavra com você. Esqueci o meu papel. Calma aí, achei. Pega a sua Bíblia. Eu vou ler uma palavra para você escrever aí, para você não esquecer dessa promessa que Deus tem para você. Tá lá em... Ah, meu Deus, caiu. Josué. Calma aí. Eu tava com a colinha aqui no computador. Josué 6. Vou abrir aqui na minha Bíblia então. Josué 6. Fala assim, ó. Cadê, meu Deus? Vou parafrasear para você. Ele fala assim, ó. Vou me achar. Daqui a pouco eu falo contigo. Daqui a pouco eu falo esse versículo para você. A Bíblia, ela promete provisão. Ela fala para você que tem provisão para você e que nada vai te faltar. Joel, olha, Joel 2:26, não é 6 não, 2, por isso que eu não achei. Joel 2:26, abre a mão aí, bota essa mão pra cima aí, recebe essa profecia. Deixa eu falar uma coisa pra você, a Bíblia, ela é a palavra mais poderosa que você possa usar na tua vida. Por isso que eu falo aqui pra você, ó. Tem vozes erradas aí falando que não vai dar certo, que o mês vai ser ruim, que você não vai ter sustento, que você não consegue, que você não é capaz, que você não é, que você... Pega a palavra. Jesus, quando ele estava no deserto, lá, sendo tentado pelo inimigo, o que ele usou? A palavra. E por que você não usa a palavra? Usa essa palavra e começa a declarar ela, a encher o teu coração dessa palavra. Olha só o que Joel 2:26 diz. E comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Independente do que você possa estar vivendo hoje, existe uma promessa. Se existe uma promessa, eu não olho mais para as circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Eu olho para aquilo que Deus tem para mim. Se a palavra de Deus hoje é março, se a palavra de março é boas novas, boas notícias, então eu vou crer com toda a minha fé, com toda a minha convicção e vou pegar essa palavra para mim. Eu comerei abundantemente, eu vou me fartar e eu louvarei o nome do Senhor, porque Ele vai proceder comigo maravilhosamente. Eu nunca serei envergonhada. Vou pagar as minhas contas, não ficarei devendo ninguém. Ah, Patrícia, mas eu estou devendo nesse momento. Tem problema não. Profetiza isso, fala isso. Deus, ele vai abrir as portas. A primeira coisa que começa é aqui, ó. É na mente.
É na mente. Começa aqui, ó, renovando a mente. Renova sua mente naquilo que Deus tem para você. Se encha disso. A Érica falando, boas notícias, eu quero. Creia, creia, porque Deus dará. Eu creio nisso. Vou chamar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. A provisão que vem do céu, ela é um sustento que te leva a viver a plenitude de Deus. E ela não te traz, a palavra de Deus lá em Provérbios fala assim, ó, as riquezas de Deus não trazem tormento. E isso é maravilhoso. Eu vou trazer aqui a Su. Su, me dá um oi aqui. Hoje a palavra que Deus tem para você é provisão. E eu vou compartilhar com você com a poderosa lá do Meditando, que tem vivido umas coisas além do sobrenatural, além das coisas loucas de Deus, mas tem vivido a provisão de Deus o tempo todo. E isso tem sido extraordinário. E quando a gente testemunha, a gente sabe que quando você ouve aí, acontece com você também, porque Deus deseja isso para sua vida. Você já chamou a sua amiga para vir para cá? Tem novata aqui? Me fala se tem novata. Vou te chamar aqui, sua. Calma aí que eu tô te chamando, peraí. Bom dia, Fê! Pronto, consegui te chamar. Consegui. Chama lá aquela sua amiga, vem pra cá. Sabe aquela que tá com dificuldades financeiras, que tá passando por tantas dificuldades? Já te chamei, isso. Que tá passando por tantas dificuldades? Hoje tem uma palavra de esperança para ela. Já te chamei aí, já. Vou chamar de novo. Por algum motivo tá falando que não é possível participar. Calma aí, calma aí. Eu mandei um convite aí para você. Aperta aí no bonequinho. Tem 2 bonequinhos aí embaixo. Aperta nesse bonequinho aí e vem para cá. Que é uma outra opção também. Enquanto isso, eu vou me apresentando, que tem novata aqui. Meu nome é Patrícia Campos, eu trabalho com produção de noivas. E um dia eu entendi que não existe vida secular e vida espiritual. Você foi chamada por um propósito. Deus sonhou contigo e Ele deseja que você viva a plenitude dele, vivendo tudo aquilo que Ele deseja e também colocando as suas habilidades em ação. Você descobrir o seu chamado, a sua identidade e você colocar isso através da sua profissão. Eu entendi que os meus fracassos eles poderiam se tornar em pérolas. Tantos fracassos, início de casamento muito ruim, e aí quando eu entendi que Deus tinha me tirado da engenharia e me trazido para noivas, eu entendi que eu poderia pegar lá o meu fracasso no casamento para poder potencializar essas noivas que começariam o casamento e entendendo o que é o casamento,
o que fazer, o que não fazer, e compartilhar com elas os meus erros. Então, eu comecei a fazer curso de noivos, eventos para noivos e tudo mais. E isso me fez estar mais perto dessas meninas também. E aí, aconselhar, estar mais perto. E hoje estou aqui. Uma coisa foi puxando a outra, e aí a gente foi vendo o quanto Deus, ele deseja, através da sua profissão, através das suas habilidades, usar você, para que você possa viver a plenitude de tudo que você foi criada para viver. Achei. Acho que agora vai. Te chamei aí. Só tô te aguardando agora. Ah, agora foi. Foi, agora foi. Bom Bom dia. dia, Su! Deixa eu botar o fone aqui, que eu estava no computador, tirei. Bem-vinda! Oi, gente, bom dia. Tá Deixa eu fechar a invadindo. janela aqui, para não ficar claridade. No computador eu não consegui entrar, mas eu consegui aqui pelo telefone. E aí, gente, tá claridade, né? Fica ao Nossa, contrário. Fica é ao lá na contrário janela. da Aqui, janela. ó. Pronto, agora foi. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Se apresenta, Su, diz quem você é. E a primeira coisa que eu queria que você comentasse era a gente começar falando sobre como financeiramente, primeiro, você estava antes. E não só financeiramente, né? Mas em relação às suas crenças. Enfim, fala disso primeiro. Gente, meu nome é Suelen, já sou cristã já há alguns anos. Eu me converti com 19 anos na igreja que eu atuo, né, que é a Maranata também. E de lá para cá, Deus tem feito pequenas transformações assim na minha vida, mas na minha mente também, sabe? E eu tenho um filhinho de 9 anos, né? Sou casada. Desde 2017, eu e a minha casa, meu marido, passando por uma situação muito difícil de desemprego, que foi se agravando e foi ficando muito grave. E chegou ao ponto da gente perder assim a esperança mesmo, né? A história é muito longa, não vai dar para contar aqui. Mas a gente ficou com várias dívidas, muitas dívidas, e dívidas essas que nós estamos crendo que Deus vai enviar para a gente conseguir quitar todas elas, porque Ele já disse que já pagou, então a gente já está descansando no Senhor. Mas o fato é que em 2020 nós estávamos assim, total sem esperança, total. Eu nunca parei de orar, né? Lá em 2017, quando ele ficou desempregado, nós entramos num período de oração, porque a gente sempre correu para os pés do Senhor em todas as situações. Mas o tempo foi passando e a coisa não foi acontecendo e a gente foi ficando frio, 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 porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu cheguei a falar para a Paty algumas vezes que Deus não falava nada, 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 que Deus estava calado e não dava direção nenhuma. E nós estávamos realmente sem direção nenhuma, perdidos, sabe? Igual cego em tiroteio, a gente estava assim, desse jeito. E isso passou 2017, passou 2018, passou 2019 e a gente sem direção nenhuma de Deus. E só piorando a situação, E né? só piorando, piorando, piorando. Meu marido foi trabalhar de Uber, né? Ele ficou 2017 inteiro procurando emprego, mas como não apareceu, ele em 2018 tomou coragem, porque foi um processo mesmo de Deus na vida dele, para ele tomar coragem para conseguir exercer essa função, que era totalmente diferente daquilo que ele fazia. E ele, até então,
tem estado no UB até os dias de hoje, né? E nisso, as coisas foram se agravando. Na minha vida particular, como nós somos casadas, né? Tudo que acontece com o nosso marido acontece com a gente, não tem jeito. Tudo que envolve ele vai envolver a gente. Eu estava terminando a faculdade, Deus estava abrindo portas para mim, portas de estágios assim surreais, que ninguém mais tinha. Para vocês terem uma ideia, eu fiz em 2019, 2018 isso. Deus estava enviando provisão, sabe? Mas a gente estava tão cego e achando que Deus não estava fazendo nada, né? Porque a gente queria o quê? Uma porta de emprego. Uma porta de emprego. A gente não orava pedindo porta. A gente orava pedindo porta de emprego. E a gente queria porta de emprego e estava focado no emprego. A situação era essa. E aí, Deus estava enviando provisão. Uma coisa, meninas, para a gente prestar atenção. Às vezes não, na maioria das vezes Deus está agindo. As coisas estão acontecendo. Mas você está tão focada naquilo que você acha que é o necessário para você e que você está pedindo aquilo, e que você não está observando as coisas que estão acontecendo ao redor. Então, a primeira coisa que a gente aprende está lá em Abacuque 3, 17, 18. Essa palavra, ela diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? É a gente olhar por uma nova perspectiva. É a gente não olhar para o fruto que não deu, porque às vezes está dando fruto em outro lugar, mas você não está enxergando que está dando, né? Então, eu vejo na Su que a primeira coisa que começou a mudar nela foi a visão, foi o foco, da onde que ela estava vendo, né? Da onde que ela estava olhando. E isso começou nas chaves ou no curso? Quando que mudou a sua visão, Su? Olha, amiga, eu vou falar para vocês, meninas. Antes de começar o curso, na verdade, as chaves, eu não sei, mas eu não lembro. Eu só fui passar a fazer as chaves no final do ano passado. Então, quando eu fui passar a fazer as chaves, a chave já estava bem avançada, assim, 100 e pouco, sabe? Tanto é que eu nem consegui voltar lá nas primeiras. Mas, no começo da pandemia, quando tudo parou e ficou aquele caos, né? Meu marido ia para a rua, não conseguia fazer uma corrida. Não conseguia, o dia inteiro. E Deus começou a mudar o nosso coração de alguma forma. Isso aconteceu um pouco... O curso começou em outubro, né? Mas Deus já vinha... Eu lembro que foi numa... Agora que eu tô lembrando, você tá falando, eu tô lembrando. Teve uma palavra que Deus compartilhou conosco a respeito do que queria ser o curso. E aí, quando eu enviei para vocês, e você já estava vindo para o curso, né? Quando eu enviei para vocês, você falou a respeito disso, que Deus naquela semana estava confirmando realmente aquela palavra e aquilo dali já estava começando a desencadear, antes mesmo do curso, já estava desencadeando, né? Exatamente. No começo da pandemia, nós estávamos, só para resumir aqui, a gente estava com 5 parcelas de apartamento atrasadas, só para vocês entenderem a prática, né, do negócio. Não liga para meus cabelos brancos, não. Falei, tô cheio de cabelo branco. Tá aparecendo aqui. Ai, que bom. Então, a gente estava com 5 parcelas atrasadas do apartamento. E Deus começou a ministrar no nosso coração que ele ia abrir porta, não porta de emprego como a gente queria. Quando a gente se deu conta disso, a gente pensou, caramba, a gente está focando errado, a gente está olhando para o lugar errado. Vamos olhar para a porta que Deus quer abrir. E aí a gente começou a orar e entregamos os pontos. Tipo, o Ronaldo falou, não entrego mais um currículo, não entrega para ninguém.
Tanto é que amigos vieram depois, manda o currículo, ele não aceita, tipo, porque Deus falou que não é um emprego, não é, é uma outra porta. E aí, nós tínhamos essas 5 parcelas atrasadas. O governo federal resolveu incorporar as parcelas de pessoas que estavam até 2 atrasadas. Mas a gente tinha 5, nós não conseguimos incorporar de imediato. A gente começou a orar, eu achei que eu ia sair do apartamento. Fomos lá na casa da minha sogra, pedir para morar lá, porque a gente já estava resolvido que a gente ia ter que sair daqui, porque já tinha chegado carta e tudo do banco. E a gente já estava resolvendo para isso. Nós fizemos, sabe aquele último suspiro? Vamos orar de madrugada. E nós começamos a orar, eu e ele. E naquela mesma semana chegou uma mensagem de texto para ele dizendo que ele tinha direito e que o governo tinha mudado as regras e as pessoas que tinham 6 parcelas atrasadas poderiam entrar nessa daí. Então eles incorporaram a nossa parcela e ainda pausaram, ou seja, a gente incorporou, ficou sem dívida e ainda pausou por assim uns 6 meses que a gente ficou sem pagar a parcela de apartamento. Fora as outras provisões que Deus estava enviando através dos parentes, dos amigos, através da minha vida também profissional. Então, assim, Deus já estava fazendo uma coisa dessa. E aí, quando surgiu o curso, Deus tinha falado exatamente essa palavra que você falou aí agora, Joel 2. Só que ele falou para a gente aqui, Joel 2, de 19 a 27. No versículo 19... é uma promessa linda, gente, que não é para mim só, é para todos nós que cremos na palavra de Deus. E ele fala assim, eu estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais vocês serão objeto de zombaria entre as nações. E começa a falar, é muita promessa de prosperidade. Trigo, vinho novo e azeite é uma prosperidade completa, porque não fala só de provisão financeira, porque o trigo alimenta, o vinho novo é a alegria que a gente estava totalmente sem esperança, é a esperança, e o azeite é cura. Então tudo isso tem acontecido. Vinho novo, trigo, vinho novo e azeite. Isso tem acontecido. E aí quando chegou o curso, eu não tinha como fazer o curso, não tinha como pagar. Eu queria fazer, mandei a mensagem para a Paty querendo fazer, mas eu falei assim, poxa, não vai dar agora, porque não tinha sobrado dinheiro nenhum, eu não podia usar cartão de crédito mais. Enfim, foi quando eu ganhei o curso. Então, assim, não era nem para eu estar aqui. Mas Deus tocou no coração da Paty e ela me presenteou. Ela disse, você vai fazer esse curso, eu vou estar semeando na sua vida. Gente, eu fiquei tão feliz que eu falei, meu Deus. E depois ela veio com essa palavra de Joel. E era exatamente o que Deus tinha me falado. Porque Deus me falou dessa palavra em 17/10/2020. No dia 17/10. E assim, no dia 20, né? Foi no dia 20 que você falou. Aí eu estava na fila do banco, eu falei, nossa, Deus está confirmando tudo e de fato é isso que nós estamos vivendo, né? Essa provisão, esse sustento do Senhor, que não contempla só a nossa vida financeira, mas que tem contemplado também a nossa saúde, que tem contemplado também saúde física e emocional também, da mesma forma. Primeira coisa, Suelen, só um momento. Você viu, né, que ela contou a respeito da lei, né, da lei federal, que só era 2 parcelas, e aí Deus foi lá e movimentou, mudou a lei por causa dela. Você entende? Deus faz isso por causa de você. Você entende? Que Deus, ele muda leis, ele faz qualquer reboliço para favorecer, sim, os seus filhos. Mas a primeira coisa que aconteceu foi, primeiro, a mudança de mente. Porque foi muito tempo, o que a gente foi observando, e depois a gente conversou sobre isso, de quanto tempo foi roubado, né? 3 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Inimigo roubando a paz, roubando a esperança,
Foram 3 anos não acreditando mais em nada, achando que acabou, já era. E olha, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando você não tem fé, a fé é algo que realmente atrai as bênçãos de Deus. Quando você acredita, ainda que você não veja, mas você crê na palavra daquilo que ele fala para você, atrai, as coisas acontecem, porque isso agrada a Deus. E além disso, isso bloqueia o inimigo, bloqueia o mal. Porque você começa a entender, ele pode até falar que vai dar errado, ele pode até falar para você que os seus sonhos vão ser frustrados, ele pode até falar tudo ruim para você. Mas a Bíblia já está falando lá em Joel 2:20, né? Que não vai faltar provisão. Você não vai ser envergonhada que, eu estou desempregada, estou devendo, não importa o que eu estou, porque a palavra de Deus está falando que eu não vou ser envergonhada, vou ter boas notícias e pronto, acabou. É crer. E quando você alimenta essa fé, primeiro muda aqui. Porque quando muda aqui, você também começa a ter uma postura diferente em relação a isso. Eu lembro que a primeira coisa que mudou na Su foi a visão. Ela começou a ver diferente a sua perspectiva. E Deus, assim, conseguiu ter acesso. Porque às vezes, gente, a gente fala assim, Deus não fala nada. Deus não fala nada. Deus não fala nada. Ele fala, só que você está dando tanta voz às vozes erradas que esse ouvido aqui para ouvir aquilo que Deus tem falado, não dá. Porque os gritos, as vozes estão tão altas que a gente não consegue ouvir aquilo que Deus tem falado, né? Então, a primeira coisa foi Deus despertar. E olha, eu tenho uma promessa. E Deus ama tanto, que primeiro ele mudou a lei. Primeiro ele mudou a lei para poder o que estou devendo. Começou aí. Segundo, ele foi lá, colocou a mesma palavra no meu coração para a gente poder falar para ela. Ou seja, tô confirmando, Suelen, tô confirmando, tô contigo, não vai faltar, eu vou pagar as contas, vai dar tudo certo, né? E aí, isso, conta aquela experiência que a gente fica brincando lá na nossa comunidade que dinheiro cai do céu. Lá do banco. Menina, eu estava no banco, eu fui ao banco receber receber o meu salário, por quê? Eu estava recebendo picotado, né, por causa do acordo lá que a empresa, que a antiga escola que eu trabalhava, tinha feito com o governo, né? Então o governo pagava metade do salário e a escola pagava metade. Só que a metade do salário do governo caía no Caixa Tem. E naquele mês não caiu. Foi em outubro, foi em outubro. O curso já tinha começado, deve ter sido em novembro, porque o curso começou já 30 de outubro, né? Então foi em novembro. Eu fui receber e fiquei na fila, lá do banco. Olha, mas eu fiquei naquela fila, a fila estava enorme, eu estava doida para sair dali. Olha, gente, como é que Deus faz as coisas. Eu quase saí daquela fila. Aquela semana, a gente estava na semana da dinâmica. A gente começou a dinâmica da gratidão. E eu lembro que você falou assim, tô tentando aqui não reclamar. Eu ficava tentando não reclamar, porque a fila estava enorme. Isso mesmo. E a fila enorme. Aí parou uma mulher atrás de mim e ficou falando assim, mas lá ali no Irajá, que eu moro aqui em Irajá, né? Ali mais perto do mercado, tá vazinho. Não tem ninguém lá. Aí eu fiquei começando a ouvir aquilo. Falei, eu acho que eu vou pra lá, Jesus. Aí eu fui lá e perguntei. Falei, tá vazio lá mesmo? Não sei o que. Ela, pode ir lá, menina, não sei o que. Mas ela mesmo não saía dali. Pra você ver, cuidado, gente, quando Deus te coloca num lugar, por mais difícil que seja, fica ali. Entendeu? Não sai, não. Não se distrai com as vozes ao seu redor, não. Fica lá. E eu quase saí, mas eu falei, quer saber? Eu não vou sair, não. Por que eu não saí? Mandei uma mensagem para o meu marido. Olha só como é importante a gente ter a comunicação. Perguntei, saio da fila ou não saio? Não sai, não. Você já tá aí? Eu falei, então não vou sair, não. Obedeci. Fiquei ali na fila. E decidi, não vou reclamar, e nós estávamos nesse processo de não murmurar.
aqui no curso, né? Não vou reclamar. Eu só sei que eu fiquei o dia inteiro naquela fila, a manhã toda, debaixo do sol. E, enfim, chegou a minha vez. Fui lá receber o meu pagamento, que era tipo 500 e poucos reais, que era metade do pagamento. Mais uma fila para receber, mais uma fila. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá na fila, na boca do caixa, o rapaz falou assim, você não recebeu mês passado, não? Eu falei, eu recebi mês passado, porque no mês passado tinha caído os 500 reais na conta do Caixa Tem. Então, eu usei lá na conta digital. Não, você não pegou, não. Eu falei, eu peguei, moço. Ele, não, você não pegou. Só sei que tem aqui 2 parcelas para você receber. Eu falei, o quê? Tem 2 parcelas? Eu fiquei sem reação. Eu falei, como assim tem 2 parcelas? Eu não sabia disso. Aí ele, assina aqui e toma. Aí eu assinei rapidamente, peguei aquele recurso, deu mais de R$ 1.000 e pouquinho. Quando eu estou descendo da fila, descendo as escadas do banco para ir embora, o Espírito Santo fala comigo. Há recompensa na paciência. Gente, aquilo ali me edificou tanto, tanto, tanto. Eu fiquei assim tão maravilhada. Por quê? A gente tem que ter paciência. Se a gente não tiver paciência, se a gente sair no meio do processo, Deus não tem como fazer aquilo que Ele planejou, mas se a gente perseverar, continuar, a gente vai ser recompensado. Porque no meio do caminho, olha, existe uma promessa. Olha só o que a gente aprende com isso. Existe uma promessa de provisão. Mas se no meio do caminho você sair da fila, você não pega. Entende? E quando você voltar, você vai voltar para o final da fila. Vai voltar para o final da fila. Detalhe que eu não falei. Quando eu estava lá prestes a chegar na boca do caixa, uma moça que estava atrás de mim falou assim, aqui está essa fila toda, porque só aqui que está fazendo pagamento na boca do caixa. Aí eu me liguei na hora, eu falei assim, o quê? É só aqui? Porque lá no Irajá não está fazendo não, por isso que está todo mundo vindo para cá. Aí, na hora, eu glorifiquei a Jesus, falei assim, Jesus, obrigada, porque eu não saí dessa fila. E se eu tivesse saído, eu ia ter que voltar para o mesmo lugar. Eu não ia poder voltar aquele dia, eu ia ter perdido tempo, e eu ia voltar para o final da fila. E o que eu fiquei mais maravilhada na semana, que foi uma bagunça lá no grupo, né? A gente rindo e brincando e conversando a respeito disso, que aquela semana era realmente a semana que a gente começou essa dinâmica da gratidão. E quando a Suelen foi lá, assim, gente, já tenho testemunho para contar que como a gente não murmurar, a gente não reclamar faz diferença. Menina, para de reclamar, meninas. Não reclame mais. Confia e começa a proclamar as verdades que Deus tem para você. E mais outra coisa, a senhorinha lá falando, vai lá para outra fila, vai para outra fila, mas ela não saiu, você percebeu? As vozes erradas estão o tempo todo tentando te distrair. As vozes erradas estão o tempo todo tentando te distrair para sair, tirar você do rumo, para que você possa perder o seu tempo. Uma coisa que eu falo sempre, bloco. Tem um bloco, gente. Ou então um caderno. Eu vivo tantas experiências com caderno, sabe por quê? O seu tempo é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. É a coisa mais cara. Dinheiro não é o mais precioso. O que é mais precioso na sua vida é o seu tempo. Ontem a gente falou sobre tempo remido, que Deus, ele faz a remissão do seu tempo. Mas sabe o que é maravilhoso? Depois que ele faz a remissão do seu tempo, agora ele te deu sabedoria para lidar com o seu tempo. Agora, a gente tem conhecimento. A Suelen, quando ela estava lá na fila, a gente já estava passando por um processo e a Suelen, ela teve o conhecimento. Bom, ouvi a Deus, estou ouvindo Deus. Deus não está falando para eu sair. Então, se ele não está falando para eu sair, então eu vou ficar. E eu também já aprendi que eu preciso focar naquilo que Deus falou. Ele falou que tem provisão. Tá, então eu vou ficar aqui. Ela foi lá e testificou, foi lá, perguntou ao marido. Eu faço muito isso também, gente. Sabe por quê? Bom, eu sempre falo assim, a gente entende, nós casadas, nós entendemos que é o acordo que traz a bênção sobre a nossa casa. Para te falar uma coisa, eu nunca venho aqui
para aula sem pedir a benção do meu marido. Todos os dias, eu não venho para uma aula do Inteligência do Céu, eu não vou gravar uma aula, eu não venho aqui para o Inteligência do Céu sem a bênção do meu marido. Eu vou lá e me abençoa. Por quê? Porque ele é meu pastor. Ele é aquele que eu estou debaixo de uma bênção, eu estou debaixo de uma provisão. Patrícia, mas o que é isso? É isso que é submissão. Submissão não é o obedecer ele. Submissão é eu entender que se a gente estiver em acordo, eu consigo tudo dele e ele consegue tudo de mim. Tá entendendo? Nós somos parceiros, é uma parceria. E é muito maravilhoso quando eu posso contar com essa parceria. Eu falo assim com Deus, Deus, se for para eu fazer alguma coisa, eu vou perguntar para o André. Porque se o André falar que não, então eu já vou entender que é seu e eu não vou fazer. Se for, ele vai falar que sim. Usa essa parceria a seu favor, sabe? Casamento é difícil? É por causa disso. Porque quando você descobrir o parceiro que você tem dentro da sua casa, a bênção espiritual, que quando vocês estão juntos, tudo dá certo. Menina, por isso que o inimigo faz de tudo para acabar com o teu casamento. Por isso que o inimigo faz de tudo para fazer você achar que teu marido é chato, difícil, porque ele é mesmo. Já passei por tanto problema no casamento, gente. É difícil mesmo. Porém, a primeira pessoa que você pode mudar, a primeira não, a única pessoa que você pode mudar é você. Você não muda mais ninguém. E aí a Suelen foi e usou isso. Usou também isso. Vou perguntar ao meu marido. Aí ele falou, fica. E ela ficou. Ela se submeteu. Sabe? Se submeteu no sentido assim. Ela pediu para Deus. Deus confirmou lá. E ela ficou. Você entende que tudo foi obediência? E perseverança? É isso. Esse simples exemplo nos traz uma realidade. Você tem promessas. Vamos levar em consideração o mês desse ano, esse mês. A promessa desse mês são boas notícias. Só que se você for ver jornal, só se você for olhar para as suas circunstâncias, nada diz que vai ser boa notícia. E aí, se você ficar assim, acho que tem nada a ver, não vai acontecer mesmo não. E só está acontecendo coisa ruim. Vai continuar acontecendo coisa ruim. Porque você está crendo naquilo que não deveria crer. A sua realidade, ela é perspectiva daquilo que você crê. É dureza ouvir isso, mas é a realidade. E quando a gente entende isso, é poder. É poder. É realidade do céu. É entender que é crer sim no impossível. Crer no impossível. Que o negócio acontece. A gente brinca lá no nosso grupo que dinheiro cai do céu. Porque as coisas estão acontecendo assim. Deus abrindo portas e financeiras da onde não era para acontecer. A Suelen recebendo 2 parcelas do valor. E eu lembro que a Suelen falava assim, gente, eu discutia com o cara. Eu falava, não, eu peguei. Ele, não, você não pegou, peguei, não. E aí Deus vai lá e fala assim, ó, viu como a paciência? É só esperar. E ele dá, gente, ele dá. Deus dá dinheiro? Dá dinheiro, dá Exatamente. dinheiro. E ele, né, Paty, a gente tem que entender que aquilo que é bênção na nossa vida é aquilo que vem de Deus. Porque às vezes a gente fica tentando resolver os nossos problemas do nosso jeito, sabe? Teve uma situação que aconteceu comigo também, de um parente que ganhou muito dinheiro, e eu fui recorrer a ele num momento de fraqueza, né? Gente, porque mesmo quando Deus está dando a direção e você está ouvindo a voz de Deus, às vezes vem uma tempestade, assim, uma notícia que te apavora, e você é ser humano, às vezes você vai recorrer e tentar resolver com a sua própria força. Mas não faça isso, porque eu fiz isso e me dei mal, sabe? O inimigo usou aquilo ali para tentar me desestabilizar emocionalmente, tentar criar uma inimizade, sabe? Uma situação constrangedora que aconteceu. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, os humilhados serão exaltados. Deus viu a minha intenção quando eu fui lá recorrer, mesmo eu não tendo que ir, porque eu fui recorrer por medo daquilo que estava escrito acontecer, aquela carta que chegou a acontecer.
né? Porque a gente tem, muitas vezes a gente se deixa levar pelo medo e pela voz do inimigo mesmo, que fica tentando a gente com essas coisas, né? E Deus não permitiu, não foi que ela não quis dar, foi Deus que não permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele queria enviar a provisão. A provisão viria dele. Nas nossas mãos, nada chega se não for de Deus, porque a palavra de Deus fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e é em tudo. E ele não permitiu que a resolução desse outro problema financeiro que apareceu viesse das mãos dessa pessoa. Mas ele enviou a provisão. E que provisão foi essa? Eu fui chamada no concurso do CAP, que eu nem esperava. Então, assim, no mês... Depois abriu vaga que nem tinha vaga mais. Nem tinha vaga mais. O concurso estava eu tinha feito esse concurso em 2019, o concurso estava prestes a ser cancelado, né? Porque tem um prazo de validade. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, gente. Tudo depende muito do propósito de Deus para a sua vida, tá? Isso não vai acontecer com todo mundo, mas tudo é possível para o Senhor. Tudo. Escutem uma coisa, quando lá atrás, quando eu ainda nem ouvi a voz de Deus direito, mas sempre fui pedir direção dele, meu filho era pequenininho, eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida profissional? Eu fazia muito concurso e dava errado, eu ficava frustrada, porque eu sempre fui de estudar muito e os concursos não abriam a porta. E o meu filho nasceu, eu me vi naquela situação ali, né? Depois que a gente tem um bebê, a gente quer ficar mais tempo com a criança. E eu fui perguntar ao Senhor o que eu faço da minha vida profissional. O Senhor sabe que eu quero estudar. E na hora o Espírito Santo falou para mim, por que você nunca pensou em fazer pedagogia? Ele me fez essa pergunta e eu nunca tinha pensado em fazer pedagogia mesmo. E eu falei, realmente, eu nunca pensei, mas vou pensar a partir de agora. Será que é uma coisa boa? Eu nem sabia direito o que era pedagogia. Eu tinha uma visão totalmente distorcida. E Deus foi direcionando as coisas, gente, que eu fiz a prova do vestibular para a UERJ sem estudar, tá? Assim, eu estudei durante a minha vida toda. Só que naquele ano, eu estava com um bebê pequeno e o que eu estudava para quem faz concurso sabe disso. As disciplinas que você estuda para concurso são diferentes de disciplina de vestibular, de ensino médio. Já tinha anos, eu tinha me formado em 2014, Deus me falou isso. Eu tinha me formado em 2004 na escola do ensino médio, né? Deus me deu essa notícia de que eu deveria fazer pedagogia em 2011, quando meu filho nasceu. Então já tinha muitos anos que eu não estudava isso. Fui fazer a prova sem estudar. Não pensei que eu ia conseguir. Fui fazer sem saber se eu ia conseguir. Fui lá, fiz a primeira fase. A segunda fase, eu achei que não ia conseguir mesmo, porque era para escrever, era discursiva. E no momento que eu sentei na cadeira, eu falei para o meu marido assim, me espera aqui que eu não vou demorar nada, porque essa prova, eu quase nem paguei a prova. Eu fui pagar a prova assim no último segundo do dia, sabe? Porque eu não acreditava que eu ia conseguir fazer uma prova discursiva sem ter estudado. Quem estuda muito sabe disso, né? A gente tem uma mania de achar que tudo é por causa do nosso conhecimento. Que tudo é a gente, que a gente tem que ter aquele conhecimento. Pois eu sentei ali na cadeira e eu fiz a prova inteira. Não me pergunta como, mas eu lembrei de disciplinas que eu via lá no meu primeiro ano do ensino médio. E Deus abriu essa porta da pedagogia desse jeito. Então, assim, quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele alcança a nossa vida de acordo com a vontade dEle, e é pela graça. Graça é favor imerecido. Você não merece, você não tem competência, mas se Ele tem um plano, um propósito naquilo, você vai. Só tem que acreditar e seguir obedecendo. Obedecendo. A Suelen poderia ter pensado assim, nada a ver e não fazer. Ela nunca pensou em pedagogia. Mas aí, olha, você observa que ela foi lá e perguntou, Deus, o que eu vou fazer agora? É por isso que eu sempre falo para você, por que um bloco e um caderno? Faça perguntas. Mas eu não ouço Deus. Faça perguntas a si mesmo. Alguma hora você vai ouvir. Lá no curso a gente treina isso, sabe? Mas de mesma forma, já faça isso. Fala, Deus, o que você quer? Pega um bloco e anote. Por que eu falo que o tempo é a coisa mais preciosa que você tem? Porque você pode perder o seu dia hoje fazendo coisas que não deveria fazer. Às vezes, por exemplo, a Suelen agora falou que ela passou no concurso
sem praticamente estudar. Sabe por quê? Porque Deus foi lá e falou assim, ó, faz pedagogia. E Deus tinha um propósito a respeito disso. Ela foi lá, fez a prova, ele foi lá, moveu os céus e terra e fez ela passar. Por quê? Porque era interesse dele que acontecesse isso. Entende que você viver debaixo de um comando do seu pai, viver debaixo de um comando do seu pai é vida privilegiada. É vida sobrenatural, é saber para onde você vai. Talvez a gente fique até um certo momento, assim, calma aí, é tanta informação que eu não sei para onde ir, mas para. E Deus, ele coloca as informações em ordem. E é uma vida sobrenatural onde você sabe para onde ir. Você tem noção do que você saber para onde você vai, o que fazer e como fazer? É uma vida... Aí Deus, ele vai remindo o seu tempo. Porque aquele tempo que foi perdido, que você fez tantas decisões erradas, agora eu já tenho aqui, ó, 3 coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Porque eu tenho milhões de coisas. Eu estava até comentando com a Suelen ontem. Suelen, eu tô com milhões de coisas e eu não sei por onde começar. E aí, no mesmo tempo, a gente começa a observar que o que a gente só precisa é perguntar: Deus, qual é a prioridade agora? E ele dá. Isso que é maravilhoso. Essa segurança de saber que Deus, ele quer remir o seu tempo e ele quer te dar o planejamento do que fazer. E aí, nesse meio tempo, lá no curso, a Suelen foi contando, né? Que teve essa provisão, teve a questão do financeiro lá do banco. Depois Deus abriu essa porta lá no outro concurso que ela tinha feito em 2000 e... Foi antes de começar o... Calma aí. Abriu o CAP da UFRJ, né? O CAP da o CAP da UFRJ foi em novembro. Em novembro agora. Eles já mandaram, novembro agora de 2020. Eles mandaram assim, manda tudo rápido, porque, olha aí o tempo acelerado. Manda tudo rápido, porque o concurso vai passar a validade, eu quero te contratar. Quando eu cheguei lá levando os papéis, a menina falou assim, olha, quando tem que ser, é mesmo, né? Você nem imaginou, né, que você seria chamado. Eu falei assim, não, nem imaginei. Gente, eu tinha ficado em último lugar desse concurso, último lugar. E detalhe, eu tinha feito, eu fiz uma prova escrita, tudo certo, aí depois tinha uma outra etapa que tinha que fazer um planejamento, né, quem é professor entende. Tinha que fazer um planejamento, só que não era um planejamento normal, era uma sequência didática. Pois eu fiz um planejamento normal, eu me desliguei da sequência didática, ou seja, eu apresentei uma coisa muito boa, mas não era exatamente aquilo que estava pedindo no edital, entendeu? E mesmo assim, Deus permitiu que eu ficasse lá na lista dos classificados, fiquei em último lugar, mas fiquei lá na lista dos classificados, e agora, em novembro do ano passado, recebi essa notícia de que eles estavam me chamando para tomar posse lá. Então, assim, quando Deus tem um propósito, um planejamento na nossa vida, acontece, tudo coopera. Eu gosto desse versículo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu tenho até ele aqui no meu quadro, fiz um quadro com ele, todas as coisas, porque é tudo mesmo. Se você está debaixo do propósito, se você está debaixo da direção de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida, tudo vai cooperar. Até as trapalhadas que você faz, coopera. Ele dá o jeito. E aí, ele dá um jeito. E não só esse. Aí eu tinha feito também um concurso do Pedro II, que achei também que tinha passado a validade, que ninguém ia chamar também. Fiquei em último lugar também. Eu faço questão de falar isso, que eu fiquei em último lugar. Sabe por quê? Porque a pessoa olha assim pra gente, passou no concurso, é inteligente, estudou pra caramba. Não estudei pra caramba, não. Eu fiquei em último lugar. Eu faço questão de falar. E a menina em janeiro me chamou. Eu só não pude tomar posse lá no Pedro II, porque eu já tenho uma matrícula federal e não posso acumular 2 federais. Mas foi uma alegria tão grande, porque Deus estava dizendo assim para mim, eu estou fazendo todas as sementes que você plantou frutificarem. Todas elas vão frutificar, você vai escolher. E assim, é isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com a gente quando a gente está realmente debaixo do propósito dele.
E agora, no finalzinho, Deus começou a ampliar a minha visão assim de uma maneira, né, Paty, com relação ao meu propósito. Ele deixou tudo muito claro para mim, na minha cabeça, sobre o que ele quer que eu faça de fato. E com isso, ele tinha falado para mim, sabe aquele curso de neurociência que você quer fazer? Você vai fazer. Só que isso veio na minha cabeça e eu achei assim, deve ser porque eu tô querendo mesmo fazer, né? Eu tô querendo, eu já tô querendo desde o ano passado. Isso não sei se foi Deus que falou isso para mim. Pois eu fui lá, menina, perguntei no grupo lá dos professores, né, numa das reuniões, se tinha condições de eu pedir uma bolsa de 50%, porque estava muito cara a mensalidade dessa pós-graduação. Aí uma das meninas, que nem crente não é, olha como é que a gente tem que prestar atenção nos sinais de Deus, falou assim, você pediu bolsa parcial? Se sou eu peço logo a integral. Você vai estar estudando aqui para melhorar aqui o seu trabalho, como é que você vai pedir bolsa parcial? Na hora que ela falou isso, eu falei, é mesmo? Gente, eu pensei, né? Ela tem mais fé do que eu e nem crente ela não é, que vergonha. Pois acabou a reunião, eu entrei no e-mail, falei, quer saber? Eu vou mandar, pedindo bolsa integral para o curso de pós-graduação. E Olha deixei só, lá. gente. O que me chama muita atenção da Suelen e como realmente aquilo que a gente crê é o que leva a nossa vida, é porque eu tenho acompanhado esse processo dela, então a gente entende muito bem. O que virou a chave? A fé. O que virou a chave foi a fé. Quando ela veio para o curso, lá a gente foi alimentado, né? A gente está sendo alimentado ali por coisas impossíveis. Quando você começa a se alimentar por coisas que a Bíblia diz e você começa a acreditar nisso, isso começa a virar a chave e as janelas dos céus começam a abrir para você. Então, olha só que abundância, porque Deus deseja realmente abundante. Olha o que Joel 2,26. Comereis abundantemente e vos fartareis. Olha só, foi só virar a chavinha de entender que Deus tinha uma promessa e ela começou a crer e começou a colocar em prática essa palavra e declarar e tudo mais. O que aconteceu? Abriu portas de... Abriu três, foi três, né, na verdade, ao total. Abriu 3 concursos que já estava fechado. Deus mudou a lei para poder ela não ficar devendo o apartamento dela. Deus deu dinheiro para ela a mais do que ela merecia ali naquele momento. Entende que Deus move céus e terra para te abençoar? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade Ele crendo na palavra dele. Su, fala um pouco. A gente está falando do resultado, né? A gente está falando muito do resultado, daquilo que Deus tem feito. Isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com fé, isso tem a ver com crer acima das circunstâncias. Mas o que foi feito? O que você fez? O que virou essa chavinha? O que o curso realmente te ensinou e te ajudou a respeito disso? Porque às vezes a gente fala assim, que a gente fica brincando aqui, cai do céu, cai do céu, cai do céu. A gente brinca assim, mas teve uma atividade, mudou uma postura. A gente tem que fazer a nossa parte. A palavra de Deus fala assim, João Batista fala, o reino de Deus é buscado à força. Realmente. Não é sentado, é sentado no sofá que as coisas caem do céu. Cai do céu. Cai de verdade. Mas uma postura foi mudada. Então fala, Su, o que o curso te ajudou nesse sentido? Qual foi a postura que mudou a respeito disso? Olha, gente, essa estratégia de declarar a palavra de Deus, o Espírito Santo tinha me ensinado há muitos anos atrás.
Tanto é que a Patrícia fala, né, no testemunho dela sobre as palavras e tal, mas eu tinha esquecido aquilo, sabe? Quando o problema fica muito, muito assim forte, você acaba se deixando mesmo levar pelas circunstâncias e você acaba não usando as armas que você tem, porque nós já temos essa arma. Nós já temos essa ferramenta. Então, quando o curso chegou, ele veio mesmo reativar na minha memória, me fazer lembrar daquilo que Deus já tinha me ensinado há um tempo atrás, que era declarar a palavra de Deus, que era fazer isso de forma constante, né? Até porque a fé vem pelo ouvir, e a palavra diz, né? Ouvir a palavra de Deus. A gente não consegue ter fé pela gente. A fé não é nossa. A fé vem de Deus pra gente, né? Então, quando o curso chegou, eu me vi assim, eu falei, caramba, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou profetizando a palavra? E aí foi onde eu comecei a espalhar, daqui dá para ver, ó, comecei a espalhar os post-its ali, essa passagem de Joel tá toda aqui, ó, toda, eu declaro ela, quase todo dia eu tô declarando ela. Eu sento aqui para trabalhar, eu olho para ali, eu começo a ler em voz alta mesmo, declarando. E o curso veio me trazer de volta isso que eu tinha perdido, sabe? Eu tinha perdido essa noção de que eu poderia usar a palavra de Deus a meu favor, né? E não mudou só em mim. O mais incrível, gente, é que as mulheres, nós que somos mulheres, nós temos um pouco mais de abertura, né? Nós somos mais emocionais, então a gente tem mais sensíveis ao Espírito Santo, mas não mudou só em mim, mudou aqui em casa também, no meu marido, entendeu? Ele começou a enxergar a palavra de Deus como uma ferramenta mesmo, que aquilo que estava escrito ali ia acontecer, que aquilo ali a gente ia declarar, a gente ia profetizar. Então, assim, todas as aulas do curso, eu fiz todas as aulas, e eu assim, me apeguei de verdade com as ferramentas. Tinha coisa ali que eu não conhecia, mas o que eu acho que fez toda a diferença foi esse resgate mesmo da profecia, sabe? Desse espírito de profecia que todos nós carregamos, mas que nós temos que liberar, nós temos que desenvolver, nós temos que profetizar, nós temos que declarar. E isso faz com que a gente comece a acreditar naquilo que Deus está falando. Essa forma constante de declarar a palavra, de ler aquilo ali na primeira pessoa, né? Ou então até na terceira pessoa, englobando toda a sua casa. Às vezes tem parte que fala, essa palavra de Joel fala a respeito de Israel. Eu troco, eu falo a minha casa, porque assim, a gente tem que encarar a palavra de Deus como essa ferramenta prática nas nossas mãos, que é para a gente usar. Então, o curso, ele veio trazer para mim veio me resgatar isso, sabe? Que estava perdido mesmo. Gente, quando eu falo para você que eu, em período de ansiedade, quase depressão, eu fui curada pela palavra. A Bíblia, só declarar. Deus foi me dando a direção de como fazer, foi me ensinando. Aquilo que eu ensino lá no curso, Deus foi me ensinando no meio do caos, no meio do horror. E Deus foi me falando, olha, fala isso, fala aquilo. Tanto é que tem alguns aqui só tem 50. Eu tenho uma lista de palavras que Deus foi me dando e Ele começou a me direcionar, ó, faz assim, faz desse jeito, coloca seu relógio, faz assim. Me enchendo daquilo. Um dia, acabou. Como um passe de mágica. Um dia, acabou. Porque a palavra, ela tem poder. Por que a Suelen tá... As janelas dos céus financeiro está caindo sobre a vida dela? Primeiro porque o que ela mais precisava de socorro era no financeiro. Era o que Deus precisava fazer ali, naquele momento. A segunda coisa... Deus foi lá e mudou a mente dela. Olha, presta atenção, para de focar no que está ruim, foca naquilo que eu tenho para você. E aí ela começou a obedecer, a se submeter àquilo que estava sendo falado para ela. Começa a declarar isso, começa a falar, porque isso muda a realidade. A Rosilene falando aqui,
Estou na chave 25, onde a Paty coloca vários versículos. Um deles é Efésios 6, 11 ao 18. Fala sobre a armadura que temos na fé e na palavra. Olha, não tem arma mais poderosa do que isso aqui. Isso aqui cura tudo. Cura, é o que a Suelen começou falando aqui. Joel 2, 19 e 27. Traz vinho novo, azeite e trigo. Trigo é sustento, vinho é alegria, azeite é unção. Coisas na sua vida, você tem uma vida plena e abundante. Deus está alcançando todas as áreas da sua vida. E se você quiser viver pela palavra, meu Deus, é a melhor Amém. escolha. É a melhor E outra escolha. coisa também, né? Até para a gente colher, tem um processo, né? E eu creio que o Meditando e Me Empoderando foi o lugar que Deus escolheu para nós colhermos aquilo que Ele estava enviando. Porque quando você vai colher uva, por exemplo, né? Quem é do campo sabe. Você não pode pegar de qualquer jeito, né? Tem uma máquina específica que vai passando. Tem frutas tão delicadas, como é o caso da amora, que você tem que colher uma a uma, assim, ó, devagarzinho. Então, para colher tem processo. Tem processo. E o Meditando e Me Empoderando foi esse lugar privilegiado que Deus nos trouxe para a gente colher aquilo que Ele estava enviando, sabe? Para a gente colher assim, dessa forma, com qualidade, para a gente não perder nada. A gente não vai perder nada. Ninguém aqui vai perder nada. Tudo que Deus enviou para a nossa vida, para a sua vida, você vai colher. Por isso que Ele te trouxe para cá. Porque às vezes você já está num processo de muitos anos de choro, de lágrima, sabe? De não ver nada. Mas acredita numa coisa que diz a palavra. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando e andando enquanto lança a semente, volta com alegria trazendo os seus feixes. Então, Deus te trouxe aqui para você colher com qualidade e nada vai se perder. Tem gente aqui que tá vivendo já num processo de muitos anos de cura também, que está precisando dessa cura financeira. Muitos anos de aperto. É muito difícil, gente. Eu sei, nós ainda estamos nesse processo. Tá? Deus tem falado muita coisa. Deus já deu direção para o meu marido. Ele não vai trabalhar mais de carteira assinada. Tudo vai acontecer. Quando acontecer, eu vou vir aqui contar para vocês, porque quando não acontece, a gente não conta. Mas Deus já deu até a data para a gente do fim do nosso deserto financeiro. Né? Ele tem me dado assim, visões da nossa família desfrutando de coisas que a gente já não pode há muito tempo e a gente ainda não pode, nós ainda estamos numa ilha. Entenda uma coisa, se você passou pela tempestade, sabe aquela passagem que Paulo estava na tempestade, dentro do barco, e ele passou por uma tempestade, ele caiu numa ilha? Tem gente que já passou pela tempestade. O que são as tempestades? As notícias ruins, aquilo tudo, aquela angústia. Já passou pela tempestade e sobreviveu. Aí Deus te coloca no processo da ilha. Da ilha, você vai para Roma, que é o lugar da provisão, que é o lugar da vitória, que é o lugar onde Deus vai te abençoar, que é o que Paulo fez. Ele saiu da ilha, ele ficou lá na ilha. Paulo, gente, era o Paulo, e ele ficou numa ilha pregando para isso aqui, ó. Quando Deus tem um propósito muito grande na vida de alguém, Ele coloca você numa ilha. Para quê? Para você aprender. Para você saber quem você é, quem é Deus, e para você depois sair dali muito mais fortalecido. Da ilha você não vai voltar para o retrocesso, para a tempestade. Você vai para onde Deus quer que você esteja, diante dos reis, porque Paulo foi diante dos reis. Então, é muito forte isso. Se você está vivendo na ilha, tenha paciência, porque eu estou vivendo na ilha, nós ainda estamos na ilha. Deus está enviando provisão na ilha, Deus está enviando sustento na ilha, mas Ele já deu uma direção, Ele já deu uma data. Você vai sair da ilha nessa data e vai para aquele lugar. Sabe o que é maravilhoso?
quando a gente aprende a ouvir Deus e a entender a direção, por que a palavra ela começa a ser real? A gente vê isso na vida da Suelen, a gente viu isso. Para quem está seguindo todos esses dias aqui, viu na vida da Gisele, viu na vida da Érica, tem visto na vida das meninas que muitas estão nessa ilha, está num processo. Uma parte já foi vencida, a outra parte ainda precisa ser alcançada. Porém, existe a palavra sendo cumprida, a paz que excede todo entendimento. Mas não é uma paz que você, porque ela sente paz, não. Sabe por que existe paz? Porque ouve a Deus e Deus fala o futuro. Deus fala quando é que vai acabar. A Suelen já sabe a data. Você tem noção de Deus falar para você qual é a data que o dia que vai acabar o seu sufoco? Você tem noção do que Deus falar para você assim, olha, não precisa fazer isso aqui não, faz isso aqui que é lá que eu vou te dar provisão. Você tem noção do que é Deus falar assim para você, ó, faz esse curso aqui, porque através desse curso aqui eu vou te levar para outro lugar. Gente, é vida. É muito privilégio. É muito privilégio. E é uma vida certeira. Assertiva. Sabe? É assertiva. Você não vai. Você erra menos. Você se permitir ouvir, né? Ouvir a Deus, obedecer e crer naquilo que Ele tem te prometido, é uma vida estratégica. É uma vida mais leve. Por isso que a palavra de Deus fala que o fardo é leve e o jugo é suave. Hoje está suave para Suelen? Tá. Porque apesar das circunstâncias, ela tem ouvido. Ela sabe no que ela pode crer. Agora ela tem uma visão para onde ir. E isso é lindo, lindo, lindo demais a gente viver isso. É muito importante dizer isso, Paty, porque às vezes a gente não consegue enxergar os processos de Deus, né? E se você está vivendo no meio da tempestade, você vai passar. Não desiste, não. Não desiste no meio da tempestade, não. Não desiste de orar, não desiste de buscar Deus. Mesmo que Deus não esteja falando nada, porque isso aconteceu comigo. A gente não ouvia a voz de Deus. A gente estava no meio do turbilhão, sabe? Muitas coisas acontecendo. Meu marido não estava dormindo. Quando começou o curso, ele começou a dormir. Ele chegou num ápice emocional assim, que ele não estava conseguindo dormir. Eu comecei a ficar muito preocupada. E durante o curso, ele começou a dormir normalmente, sabe? Porque a tempestade, ela não vai dizer para onde você vai. Quem diz para onde você vai é Deus. Sabe o que acontece? A tempestade tem muito barulho, mas não se assusta com barulho, não. Crê na voz suave e mansa de Deus, que Ele vai te jogar numa ilha, você entenda o processo da ilha, fica lá durante algum tempinho, né? O diabo vem, porque lá na ilha o diabo picou o Paulo, mas não aconteceu nada, porque ele tacou ele tacou a cobra na fogueira, lá na ilha, né? E onde é que a gente tem que tacar os nossos medos, as acusações? É no fogo de Deus, é no fogo. A gente taca lá no fogo, na oração, no louvor, que é uma estratégia poderosa também, e ele vai embora. E você vai ficar lá até o momento que Deus quiser que você fique lá. E lá nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Nada. Não acredita que nada te acontece. A melhor coisa é você entender que você sim pode estar na fornalha, mas você não morre. Nada te acontece. Acontece lá igual o Salmo 91 diz. 1000 cairão à direita, 2000 à esquerda, mas nada vai te atingir, nada acontece com você. E isso é real. A Bíblia, ela é real. Eu costumo sempre dizer aqui que é só você colocar essa palavra na tua boca. Coloca essa palavra na tua boca que ela já vai funcionar. Ela já vai funcionar. Ela já vai começar a ser ativada na sua vida. Você quer algo que vai ativar na sua vida e quer ajuda? Vai ver o Inteligência do Céu. Vem pra cá. Isso vai alimentar e vai trazer notícias do céu o tempo todo para você. Entra nas chaves. Que aquilo que a Suelen hoje está fazendo, essas post-its e que eu faço aqui na minha parede, está cheio também. Lá nas chaves eu ensino isso para você. Para que você possa começar a usar essa palavra
a seu favor. Se você começar a usar essa palavra ao seu favor, menina, você vai começar a viver coisas extraordinárias. Suelen, muito obrigada por você ter Eu vindo, que ter agradeço. compartilhado conosco essas coisas loucas que Deus tem feito sobre a sua vida, simplesmente pelo fato de declarar e crer. Exatamente. Declarar e crer. É o maior segredo que a gente pode usar, sabe? Deus, ele vai lá, ele nos está nos resgatando do deserto, tá levando do deserto e de uma tempestade. Vai te levar para uma ilha, porque tem um processo. E olha, gente, é o que a Suelen falou. Toda plantação tem um tempo. Você não vai plantar semente de laranja e no outro dia já colher. De verdade, pode até acontecer, porque Deus é desses. Mas o natural é ter uma fase de espera. E nessa fase de Gente, espera, ele vai te amadurecendo e vai fazendo você viver outras coisas. deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei aqui agora, Paty. Às vezes a nossa semente não resiste ao que Deus te pede, não, para semear, não. Às vezes a nossa semente, ela não é exatamente uma coisa que você pensaria que fosse maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me deu o entendimento. Eu tive que tirar o meu filho da escola particular e botar ele na escola pública. E isso foi ano passado. E eu coloquei ele lá na escola pública. E há um tempinho atrás, Deus me falou assim: você não queria o concurso? A sua semente foi o seu filho lá na escola pública. Você semeou o seu melhor na escola pública e agora você vai colher o seu melhor. Você vai colher o meu melhor lá onde eu semeei o meu filho na escola pública municipal, mas Deus abriu porta para mim na escola pública federal. É ou não é melhor? É melhor, é melhor, é tudo melhor. Então, assim, eu chorei muito, porque eu não queria ter feito isso. Ele amava a escola que ele estudava, mas sem saber entre aspas, porque Deus falou até qual era a escola pública que eu tinha que botar ele, né? Mas eu não sabia que ele era uma semente, isso eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que botar ele lá e eu obedeci. Há um poder na obediência, gente, há um poder na obediência, mesmo que sofra. Eu chorei, no primeiro dia de aula dele, eu entreguei ele, profetizei na vida dele, ele estava assustado, assim, porque não queria ter saído da outra escola, mas ele é super fácil de fazer amigo. Eu sofri mais do que ele. Aí eu cheguei em casa, chorei. E nesse dia o Espírito Santo me lembrou isso. Ele falou assim: você lembra que você chorou? Você semeou lá chorando. Você vai colher cantando. Então, olha só como é que é importante a gente se ligar nessas coisas. Nem sempre a semente que você vai semear vai ser aquilo que você acha que é o melhor. Mas se Deus mandou, obedece. Só obedece. Que depois, um ano depois, exatamente. Deus gosta desse negócio de um ano, né? Um ano depois, apareceu o concurso. Que foi o quê? O fruto da semente que eu semeei. Que lindo, que lindo. Vai cair daqui a 1 minuto. Obrigada, Su. É muito lindo, né? Aquilo que Deus faz. Quando a gente começa a entender a voz dele, ouvir a voz dele e obedecer, tudo vai muito bem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa prover ainda mais. Ainda tem muita coisa para acontecer e com certeza nós veremos. Veremos e ouviremos as notícias daquilo ainda que Deus tem. Muita coisa. Deus tem falado muita coisa, vai vir muita coisa surreal, gente. Eu vou correr para cá. Verdade. Vem para contar. Meninas, que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa mesma unção de provisão que está sobre a Suelen possa alcançar as suas vidas, que esse mês seja um mês de provisão sobrenatural sobre a sua vida, que nada venha a faltar, que Deus ele possa mudar leis Amém. Por causa de você, que Deus possa te pagar mais para te dar o sustento daquilo que precisa, que Ele possa Amém. te dar ideias criativas, que Deus possa te dar superabundante. E não só trazer financeiro, mas também trazer alegria e unção. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso. Vai estar salvo aqui no Instagram.
tira print, compartilha com novata, traz novata para cá, para que elas possam também entender que Deus é aquele que muda histórias. Não tem a ver com religião, tem a ver com o Criador. Aquele que te criou quer mudar a sua história, quer te dar provisão, quer te dar vinho novo e azeite. Em nome de Jesus, eu declaro trigo, vinho novo e azeite na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meninas. Beijo para vocês. Beijo, Beijo, Su. Obrigada. Obrigada. Beijo, tchau.